irmãos, pode se sentar. Qual é a resposta que o Senhor dá? E eu fui apresentando ao Senhor as causas, as pessoas, as situações. E eu falei, Senhor, qual é a sua resposta para isso? Qual é a sua resposta para uma mãe que está vendo seu filho morrendo todos os dias preso aos vícios? Qual é a sua resposta para um casamento totalmente destruído pelo inimigo? Qual é a sua resposta, Senhor, para as pessoas que estão sofrendo tanto? São enfermidades, são os credores batendo a porta, são as pessoas humilhando, são as traições. O que dizer para uma pessoa que constantemente tem a sua confiança traída e mesmo assim continua investindo e acreditando em pessoas? E eu falei, Senhor, qual é a sua resposta para todas essas situações? Qual a sua resposta para uma enfermidade que parece persistir e um inimigo que parece vir e zombar de você toda hora? Eu falei, Senhor, muitas vezes nós parecemos soldados feridos no meio da guerra. A guerra está tão forte, está tão grande, está sendo apertado por todos os lados. E o soldado às vezes fica cansado, ferido. Tem até um louvor que fala, né? O que veio para roubar a tua fé? O desgaste, o cansaço, o desânimo, logo após uma batalha. Elias viveu isso. Elias tinha matado os profetas de Baal, o fogo tinha descido do céu e uma mulher o ameaça. E ele fala, eu sou um fracassado, eu quero morrer. Elias passou por isso, um soldado ferido. Mas Elias recebeu um pão do céu, uma água do céu, que o fez andar 40 dias e 40 noites no deserto. Elias recebeu a força de Deus. Irmãos, e Deus me respondeu depois de alguns dias. Deus não me respondeu quando eu perguntei, quando eu estava orando, quando eu estava perguntando ao Senhor, mas Ele me respondeu alguns dias depois. E Ele me falou, meus irmãos, você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo de número 37. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus de maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Aleluia, Deus. Ezequiel 37. Deus falou assim comigo: levanta-te, coloca-te de pé. Eu falei, Deus, faz isso não, queria tanto descansar um pouco dessas guerras, dessas batalhas, dessas lutas. Achei que o Senhor ia me dar uma resposta, Senhor, que o Senhor estava aliviando, que o Senhor estava terminando o tempo do processo. E o Senhor falou, levanta-te, coloca-te de pé. Ezequiel 37. Aleluia. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Mas eu estava perguntando ao Senhor, qual é a sua resposta para esses ossos secos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Quem sabe, irmãos? Deus.
O diabo é mentiroso. Mentiroso. Ele não sabe. Senhor Deus, tu o sabes. Amém. A minha vida depende da palavra de Deus. Amém. Tu o sabes. Se o meu filho vai ser curado. Tu o sabes. Se o casamento destruído vai ser revivido. Tu sabes, Senhor, se o filho que estava preso nas drogas, no álcool, no cigarro, na prostituição, na pornografia, tu sabes. Quem sabe, irmãos? Deus. A televisão sabe. Os seus vizinhos sabem. Os seus familiares sabem. Muitas vezes eles te amam profundamente, mas a palavra que sai da boca deles ferem a tua alma, porque eles não sabem. Mas Deus sabe. Amém. O profeta falou: Senhor Deus, tu sabes. Amém. Disse-me ele: profetiza a estes ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetiza a esses ossos. Mas profetiza o quê? O que eu quero? O meu sonho? A palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Cadê? Assim diz o Senhor. Nós precisamos, meus irmãos, diante do vale de ossos sequíssimos, nos levantar, Amém. olhar a situação ao redor, se colocar no meio e falar: assim diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Só que eu preciso saber o que Deus diz. E Deus diz para quem? Para o profeta aqui. Amém. Deus quer te falar o que você vai falar. Você vai se levantar. Aleluia. Você vai falar. Amém? Amém. Assim diz o Senhor Oh, glória. a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vós vivereis. Irmãos, o vale é de osso seco. Não é um vale de pessoas mortas. Não são pessoas mortas que estão lá. Deus leva o profeta para um lugar de impossibilidades, para um lugar que só Deus sabe, e só Ele dá a palavra. É esse lugar que Deus manda o profeta levantar Amém. e falar: assim diz o Senhor. Verso 5: Deus de maravilha. eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Irmãos, a palavra aqui é a mesma utilizada em Gênesis 1. Espírito, Ruach, é a palavra utilizada aqui. Aleluia. A terra era sem forma e vazia. Está sem forma na sua vida? Está vazio na sua vida? Está um caos completo na sua vida? Aleluia. Deus sabe trabalhar nesse lugar. Eu creio. Deus sabe trabalhar no sem forma, no vazio, no vale de ossos secos. Deus sabe trabalhar nesse lugar que você está. Deus sabe trabalhar no impossível. Tu sabes, Senhor, e Ele sabe. A palavra aqui utilizada é Ruach. É o Espírito de Deus trazendo vida sobre o mar. É o Espírito de Deus entrando no espírito humano e trazendo vida. Porque quando Deus faz um homem, Ele pega no pó da terra, forma um homem e sopra em suas narinas. Glória a O Deus. fôlego de Deus entrou naquele homem
trouxe vida e ele passou a ser algo vivente. É a mesma palavra utilizada aqui e lá. É a mesma palavra usada por Jesus Cristo em João 22, quando ele envia os discípulos, ele sopra o Espírito dele. E ali a palavra também é ruach. E aí, irmãos, Deus fala com o profeta: porém, tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, estenderei pele, e porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. É Ele que tem a palavra final na sua casa. É Ele que tem a palavra final na sua vida. É Ele que tem a palavra final sobre a sua situação, sobre a sua dor, sobre o diagnóstico. A igreja é dele. A igreja é dele. Ele tem a palavra final sobre a igreja dele. Então, profetizei segundo o que me fora ordenado. O profeta se levantou, olhou a situação, ouviu a Deus, e segundo o que lhe fora ordenado, ele profetizou. Amém. O seu filho é um vale de ossos secos? Põe a mão na sua barriga e fala: eu não gerei filhos para calamidade. O fruto do meu ventre é bendito. Aleluia. Glória a Deus. O seu casamento é o caos? Ontem a pessoa falou assim para mim: um dia eu ainda vou falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu falei: não, Senhor, um dia coisa nenhuma, você vai falar agora. Você vai andar na sua casa agora. Você vai profetizar nos cantos da sua casa e vai falar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É o dia, irmãos, é agora. Levanta no vale de ossos e fala segundo o Senhor te ordenou. E o que o Senhor te ordenou está na Bíblia. A palavra. A palavra. Quando Jesus fala do semeador, ele fala que a semente é a palavra. Amém. Que palavra você tem lançado no vale? Que palavra você tem lançado na dor? Meu Deus. Você vai lançar a palavra segundo o Senhor te falar. Amém. E o profeta aqui, ele fala assim: houve um ruído, ou um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Oh, irmãos, imagina essa cena. Imagina essa cena. Houve um barulho. Atos 2. O Espírito do Senhor cai sobre aqueles homens e houve um barulho. Um vento impetuoso. Um barulho. A prisão. Que Paulo. Eu acho que é um pouco alto, né, irmãos? Eu estou gritando um pouquinho. Desculpa aí. Na prisão que Paulo e Silas estavam, houve um barulho. Glória a Deus. Um terremoto. E as cadeias caíram. O Espírito do Senhor é tão poderoso que não tem morte que possa enfrentá-lo. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Espírito do Senhor. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos está sobre você. Aleluia. O mesmo Espírito que se movia sobre a face das águas, quando a terra era sem forma e vazia, Ele está dentro de você. O mesmo Espírito que gerou Jesus Cristo dentro de Maria, Ele está dentro de você. O mesmo Espírito que Jesus soprou
sobre a sua igreja. Ele ressuscitou, a Jesus é poderoso. As pessoas acham que o Espírito Santo é uma força, é só um fogo, que é, sei lá, uma nuvenzinha. Não é não. Ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O Espírito do Senhor Deus. Vamos continuar aqui. Deus, tu és Deus, Pai. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles. Deus maravilhoso. Mas não havia neles o Espírito. Eram mortos-vivos, mais ou menos. Tinha um corpo, tendões, osso, carne, pele, mas não tinha Espírito. Era um exército morto se levantando. Não tinha Deus. Não tinha o Espírito de Deus. Então, ele me disse. Deus disse ao profeta: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz: assim diz o Senhor Deus, vem os 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Aleluia. Vem dos 4 ventos. Estamos no ano do avivamento. Vem, Senhor, sobre nós. Tira toda a morte do vale. Tira toda a morte da igreja. Tira toda a morte do casamento. Tira toda a enfermidade das casas. Vencendo. Vem, Jesus. Aleluia. Oh, irmão, Deus Santo. o inimigo pode ser mais forte do que Deus nós, Santo, Deus Santo. do que eu, do que você sozinho. Mas ele não é mais forte do que Jesus. Oh, Ele não é mais forte do que o Espírito de vida de Jesus Cristo sobre nós. Ele não é. Irmãos, o diabo é muito esperto. verdade. Porque reino dividido não prospera. Eu estava em guerra, orando lá em casa, com o filho doente, não sarava, não sarava, não sarava, vai para o hospital, volta do hospital, vai para o hospital, volta do hospital, quase nem sem ir para a escola, e toma remédio forte, não faz efeito nenhum. Falei, Senhor, preciso de ajuda. O pastor já estava orando, eu já tinha pedido, mas eu coloquei no grupo das irmãs. Quando eu era adolescente, eu ia para a igreja. Eu ia para a consagração, eu tinha 12 anos. Eu ia para a consagração das irmãs do COC. Na igreja que eu ia, irmãos, não era uma igreja um pouco misturada. Ela nasceu pentecostal, mas ela veio para ser de um pastor tradicional. Era uma igreja muito grande. A maior parte era tradicional. Pouquíssimas pessoas eram no Pentecoste. Pouquíssimas. Tinha uma irmã que era lhe dada oportunidade só para aquela irmã ir para mãe do pastor, porque ela também era a irmã do COC. Irmãos, eu tinha 12 anos. Eu olhava aquela mulher falando, eu falava, meu Deus do céu, o que é que ela tem? Porque eu quero isso. Eu não fazia ideia do que ela tinha. Mas ela era cheia do fogo do céu. Ela era cheia do Espírito Santo. Ela falava em línguas, ela orava, ela falava a palavra de Deus. Eu falava, Deus, eu quero aquilo ali. Um dia, irmãos, todo mundo acabava o louvor e ia lá para a porta da igreja. Para fora do portão da igreja tinha os carros estacionados e os adolescentes ficavam encostados nos carros. Minha mãe não deixava eu ir. Eu tinha que ficar lá dentro. Mas um dia eu despistei a minha mãe. E eu fui para lá com a galera.
Fui lá. Irmãos, eu fiquei lá com o pessoal que cantava no louvor, com o pessoal que tocava bateria, com o pessoal que era líder dos adolescentes. Eu fiquei lá com eles, com a galera boa lá da igreja. Irmãos, a conversa começou. Meus olhos foram se regalando. Meus olhos foram se regalando. Eu falei, eu pensei, né? Não falei, não sou doida, não falei nada. Eu falei, meu Pai do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca mais saí de dentro do templo. Depois do louvor. Porque eu não queria aquela conversa comigo. Eu queria para aquela irmã tinha. Eu queria conhecer a Deus. Eu não queria ser legalzinha com a galera. Eu não queria fazer parte só para ser aceita e falar as coisas que eles falavam e ter os assuntos que eles tinham. Eu queria era ficar com as irmãs do COP na consagração, porque eu queria conhecer o mundo espiritual, porque ele existia e ele existe. Irmãos, é você que escolhe se o reino vai continuar dividido e não prosperar, ou se você vai vencer isso e andar em comunhão com os irmãos aonde Deus ordena a sua bênção. Voltando ao assunto, irmãos, eu fui recorrer às irmãs do coque, apesar de ninguém usar coque. E lá, meus irmãos, eu pedi a oração, foi na quarta-feira à tarde. Na quarta-feira o menino melhorou. Na quinta-feira o menino foi para a escola. Reino dividido não prospera. Mas quando o exército se une, o inimigo tem que bater em retirada. Porque ele pode ser mais forte do que você, mas não é mais forte do que Deus e do que a igreja do Senhor. Ele bate em retirada. O profeta só tinha que falar o que Deus mandou ele falar no meio do vale. Eu sei, irmãos, que no meio do vale a gente chora. Eu sei que a gente sente o peso. Eu sei que é difícil. Mas com o Senhor e unidos com a igreja do Senhor, ele desce para guerrear. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Agora não era um exército, antes eram corpos mortos, antes eram ossos secos, depois corpos mortos, agora era um grande e numeroso exército. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza-lhes, dizer assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus está abrindo sepultura e trazendo vida aos mortos. Deus está mandando sentenças, diagnósticos, destinos, porque tu sabes, Senhor, não eles. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, que diz isso e o fiz, diz o Senhor. A palavra dele não vai voltar vazia. Mas você precisa saber qual é a palavra dele nessa situação. Qual é a palavra de Deus sobre a sua situação. Glória a Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades.
enfermidades, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Qual é a palavra de Deus no seu vale? Ainda, sabe, irmãos, que o profeta Abacuque fala, ainda que a figueira não pereça, nem haja frutos, o fruto da oliveira minta, não haja vacas nos currais. Olha o que ele fala. Deus santo. Todavia, eu tomo posição no vale. Amém, aleluia. Eu tomo posição na situação. Todavia, eu decido me alegrar no Senhor. Amém, aleluia. O Deus da minha salvação. Irmãos, eu achei que Deus ia vir, pegar o soldado ferido, pôr no colo dele e falar assim, eu te consolo. E Deus fala, fica de pé, vai para o meio do vale e profetiza. Amém. Glória a Deus. Eu sei que às vezes a gente só quer colo. E Deus tem colo para nos dar. Amém. Deus tem consolo, Deus tem colo, Deus tem abraço, Deus tem refrigério. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. Refrigera a minha alma por amor de seu nome. Algumas versões vai falar, renova as minhas forças e leva a águas tranquilas de descanso. Ele também tem isso. Mas tem hora, irmãos, que não é isso que Ele quer de você, não. Tem hora, irmãos, que Ele quer que você fique de pé no meio do vale e comece a dar ordens no meio do vale na palavra dEle. Amém. Glória a Deus. Na palavra dEle. Que você se levante para orar, que você se levante para jejuar, que você se levante para clamar, que você se levante até Deus responder. E Ele responde. Eu creio. Para Elias, Ele respondeu com fogo. Mas quando Elias pediu a morte, Ele respondeu com o pão dos céus e água dos céus, que deu força e ânimo para ele continuar. Ele foi para a caverna, e Deus chamou ele para fora da caverna. Ele queria morrer, e Deus mandou ele cumprir o chamado dele. Ele pediu a morte, Deus falou para ele, Elias, tem muita coisa para você fazer, você tem que ungir um rei, você tem que ungir alguém no seu lugar, sai dessa caverna. Então, meus irmãos, na hora que você está no vale, olha para o Senhor e fala, Senhor, qual é a palavra que o Senhor coloca na minha boca, porque eu falo diante desse vale, porque osso vai se juntar ao seu osso, porque carne vai vir, tendões vão vir, e o Espírito de Deus vai vir sobre esse vale e vai levantar um grande e poderoso exército. Você fala isso porque você não conhece o meu filho, não conhece quem é o meu marido. Eu não conheço, irmãos, eu não faço a menor ideia como que é lá dentro da sua casa. Eu não sei qual que foi o diagnóstico que o médico te deu. Eu não sei mesmo. E ainda que você falasse o nome, para Deus não faz diferença. Eu não sei, mas Deus sabe. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Ele sabe. E como sabe? Quando você chora, quando ninguém vê. Ele sabe que você clama, que você não pode nem falar. Você tem que clamar como Ana clamou, com um choro tão desesperado de dor, no altar de Deus. Ele vê, Ele ouve a sua oração, Ele atende o desejo do seu coração. Eu já volto em Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Irmãos, estava morto e enterrado.
Não sei quanto tempo tinha passado. Deus. Só o Senhor é grande. O que eu sei é que a Bíblia diz: abrirei a vossa sepultura. Quem está dentro da sepultura é um morto. Quem já viu exumação? Eu nunca vi, mas já vi na televisão passando, né? Está morto. Abrirei a vossa sepultura. Não tem mais jeito. Mas Deus está mandando você levantar e profetizar no meio desse vale. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor em Salmo 18, irmãos, eu amo esse salmo. Diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Ele começa o salmo falando que ele tem um Deus de amor, que ele ama o Senhor, que é quem lhe dá força. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo em quem me refugio. Davi tinha um lugar para ir. Davi tinha um lugar para se refugiar. Davi tinha um lugar para renovar as suas forças. E esse lugar era no Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O meu escudo, a força da minha salvação, a minha fortaleza. Invoco ao Senhor. Davi invocou a Deus. Digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas da morte me surpreenderam. Irmãos, Davi, ele faz esse salmo no meio de uma guerra. Saul queria matá-lo. Davi era inocente. De justiça, né, irmãos? Quem tinha tirado Davi de trás das ovelhas? Deus. Quem tinha ungido Davi? Deus. E agora, porque Deus começou uma obra, porque eu virei crente, porque eu aceitei Jesus, agora os inimigos me cercam e querem me matar. Davi fala: na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. A quem você tem clamado e pedido socorro? Deus. Quando você vai pedir socorro numa situação difícil, você fala assim: socorro. Não, irmão, você grita. Você grita. Você grita a plenos pulmões: socorro, socorro. Então pode gritar lá dentro da sua casa. Pode gritar lá dentro da sua casa, lá dentro do vale, ou dentro da situação, por socorro aos céus. Amém. Porque o Senhor abre os céus. Amém. Cadê aqui? Então, aí, irmãos, depois que Davi clamou, depois que Davi gritou, então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes, baixou ele os céus e desceu. E teve sobre os pés densa escuridão, cavalgava no querubim e voou, se levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do esplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizos e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus,
O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Deus saiu do seu trono para guerrear. Aquilo que você não poderia guerrear, o Senhor, os céus se abriram e desceu. E foi guerrear a sua guerra. E foi guerrear a sua causa. Porque o inimigo pode ser mais forte do que você, mas não é mais forte do que ele. A Bíblia diz que a ele foi dado um nome que é sobre todo nome. Aleluia. Ninguém nos céus, na terra, no mundo espiritual tem um nome acima do nome de Jesus Cristo. É o nome dele que nós invocamos no meio do vale. É o nome dele que nós invocamos no dia da dor. É o nome dele que nós clamamos por cura, por libertação, por salvação. O inimigo pode ser mais forte do que você. Você pode ter coisa nele. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o Senhor renova a tua força, te coloca de pé. E olha o que ele faz com o profeta. O profeta não podia resolver nenhum problema dele. O que dirá do povo de Israel que estava lá na terra do inimigo. E ele pegou aquele profeta e pôs ele no meio do vale. Aí você fala: Senhor, como assim eu? Como assim, Senhor? Eu não consigo nem resolver uma coisa simples. Agora esse turbilhão é assim mesmo, porque Deus faz, do fraco ele faz forte. Do fraco ele faz forte. É na força dele. A força é dele em você. Ele renova as suas forças. Ele te finge, ele te reveste, ele te renova, ele te fortalece. E é você que achou que ia ser esmagado pelo inimigo. É você que vai se levantar e profetizar. Glória a Deus. Tão fraco, não aguenta nem uma pressãozinha, já espana. E se você espanar, ele desce para guerrear. E se você não aguentar, ele vai por você. Mas ele vai vencer essa guerra. Mas ele vai vencer essa batalha. Ele vai vencer. O inimigo vai cair, irmãos. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse: vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo principados, vencendo potestades, vencendo demônios, vencendo enfermidade, vencendo vem Jesus. Aleluia. Os credores podem dar a tua porta, mas Jesus tem a solução. Aleluia. O moço, o ajudante do profeta, estava desesperado, porque o exército veio para pegar Elias. É Elias, né? Irmãos, eu confundo os nomes. Um dia eu falei: Senhor, antes eu conseguia lembrar as coisas, agora eu esqueço de tudo. Antes eu lembrava onde estavam os lugares ali da Bíblia, e agora eu esqueço, confundo versículo com música, com capítulo, com tudo. Antes eu não era assim, Senhor. Antes eu não era assim, irmãos. Antes eu não era assim, Senhor. E agora? O que eu faço? Sabe o que Deus falou para mim? Usa a internet e procura o versículo. Faz para de drama, né? Também tem PVD. O negócio não é não estudar, o negócio é lembrar. Eu falei: é verdade, né, Senhor? Irmãos, quando você tem que fazer aquelas contas malucas na escola, na faculdade, sei lá, você usa o quê? Calculadora. Quando você tem que fazer a lição, você consulta o quê? O livro. Você não lembra das coisas, você procura a Bíblia gigante,
Você não lembra onde está o endereço? Pergunta na internet. Você não pergunta a receita? Você não pergunta sei lá o quê? Você não pergunta tudo? Pergunta, ó, onde está a passagem X? Ele vai falar. Aí você vai na Bíblia. Não, mulher, deu certo. Falei, é verdade, né, Deus? Eu posso usar a internet, então deixa eu parar de drama. Eu vou usar a internet. Esqueci, vou fazer o quê? Esqueci. Eu falei, Senhor, e agora? Que eu não está mais o Tico e o Tec funcionando tão bem. Senhor, o senhor tem certeza que o senhor vai comigo assim mesmo? Meu Deus, assim, eu não descarto as pessoas. Porque não é pelo que elas podem fazer, ou que elas sabem, ou pelos seus títulos. É Deus. Amém. Na vida de cada um. A nossa humanidade, Deus não tirou de nós. Deus não tirou a humanidade de nós. Nós somos humanos. Verdade. O Tico e o Teco falha às vezes. Tem que tomar vitamina, então toma. Se der certo, glória a Deus. Se não der certo, você usa o Google. E tá tudo bem. Deus não vai te descartar, porque você não sabe onde está escrito X, Y e Z. Amém? Amém. Então, irmãos, eu sei que a gente usa tantas coisas. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Senhor, não dá. Senhor, essa guerra está difícil. Senhor, a luta está grande. Senhor, o Senhor não está vendo. Dá uma língua na batalha. Eu sei, irmãos, e aí o Senhor fala para você: ei, se coloca de pé. Ouve o que eu vou falar. Ele fala o que eu mandar. E aí é você que Deus chamou e escolheu para ficar de pé diante desse vale e para dar ordens na palavra, com a palavra do Senhor nesse vale. Vem dos quatro cantos o Espírito de Deus e Ele está vindo, irmãos. Ele está vindo dos quatro cantos dessa terra, dos quatro cantos. O Espírito do Senhor está vindo e ajuntando, e ajuntando, e ajuntando, e ajuntando os seus. Ele está se derramando, Ele está levantando, Ele está avivando, Ele está confirmando a palavra, Ele está voltando. Ele está fazendo isso, o Espírito de Deus, esse movimento, porque Ele está voltando para nos buscar. Nós temos uma casa, nós temos uma pátria, nós não somos daqui, nós estamos de passagem, mas é o que nós fazemos aqui que determina para que lugar que nós vamos. Verdade. Porque nós vamos Verdade. ou para o inferno ou para o céu. Não existe um terceiro lugar, não existe uma terceira opção. Irmãos, eu falei, Senhor, se eu acreditasse que ficava voltando e voltando e voltando e voltando para pagar as suas coisas, eu ia falar, Senhor, eu acho que eu estava lá atirando pedra na cruz. Mas, Senhor, eu não sirvo nem para acreditar nessas coisas porque eu não acredito. E agora? Eu só tenho um caminho, porque nem nisso eu acredito. Então não dá certo essa história pro meu lado. Eu não vou pagar nada, eu não estou condenada a essas coisas, porque o diabo enrola as pessoas com essas mentiras. O inferno não existe. Ah, não existe não? Eu não vou pagar para ver. Porque Jesus já pagou para mim ir para o céu. Então é bem lá que eu quero estar. Amém? É bem lá que eu quero que a minha família, que os meus irmãos, que cada ser humano dessa face da terra aceite a Jesus e esteja lá. Aleluia. Mas infelizmente, diariamente, pessoas vão para outro lugar. Ah, mas eu não acredito nisso. Irmãos, não é uma questão de crença. Fechou os olhos aqui, abriu em algum lugar. Verdade. Nós somos Espírito, e o Espírito volta a Deus que o fez. Verdade. Nós somos Espírito, que temos uma alma e habitamos temporariamente num corpo. Mas o Espírito é eterno. Então, irmãos, no meio do vale, você vai levantar e você vai falar a palavra de Deus. É salvação na sua casa que você quer? Você vai falar as palavras de Deus de salvação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creio no Senhor
Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua família, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. Então, salvação é restauração no lar que você quer. Então você vai falar: Senhor, esse lar pertence ao Senhor. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo os que moram aqui dentro. Bendito ao entrar, bendito ao sair. Eles são guardados por ti, Senhor. Começa a falar a palavra do Senhor no meio desse vale. É cura das enfermidades que você quer. Então você começa a falar que o Senhor é aquele que te sara, que Ele morreu e levou sobre si a sua dor, a sua enfermidade. É libertação que você quer. Então você vai falar: o Senhor venceu, o Senhor Jesus foi levantado para destruir as obras do diabo. Está na Bíblia, irmãos. Jesus foi levantado para destruir as obras do diabo. Então é a libertação que você quer. O Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu. Ele está em você e Ele quer se mover através de você. Irmãos, eu acho que todos nós entendemos. Eu entendi a resposta de Deus. E eu sei que você entendeu a resposta de Deus para você. Eu sei, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre você. E Ele quer te levantar. E você vai profetizar no meio do vale de ossos secos. E você vai ver um grande e numeroso exército se levantando e servindo ao Senhor. A restauração será completa. A restauração será completa. Nada ficará para trás. Amém. Deus é poderoso. Deus é poderoso para curar, salvar e libertar. Deus é poderoso para vencer principados e potestades. Jesus é poderoso para destruir toda a obra do inferno. Macumbaria, feitiçaria, magia, seja o nome que for que dão a elas. Jesus foi levantado para destruir cada uma delas. Não vai funcionar contra a palavra do Senhor. Aquele que abençoa não vale encantamento. Se levanta para falar: eu sou bendito. Se levanta para falar: eu sou cheio do Espírito Santo. Se levanta para falar as palavras de Deus na sua boca. Mas se levanta, irmãos. Se levanta. Se você tiver que pedir ajuda para alguém, para pegar na sua mão e te ajudar a levantar, não tenha vergonha. Não tenha vergonha e peça ajuda. Não fique com o reino dividido, porque quem divide o reino é o diabo. E você não está a serviço do diabo, você está a serviço de Deus. O que habita na sua vida é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E coloque de pé, irmãos. No meio do vale. Eu não sei qual que é a sua guerra. De alguns eu posso até saber, mas de outros é só você e Deus. A sua guerra é com o seu futuro, que nem chegou, você nem sabe qual é, mas Deus já está lá e Ele sabe. Porque Ele está acima do tempo e do espaço humano e Ele sabe. Então, abençoa o seu futuro. O seu problema é com o seu passado. Deixa ele na cruz, que Jesus Cristo resolveu isso lá na cruz. Aceite a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da tua vida. Entregue-se a Ele, porque Ele destrói as obras do diabo, porque Ele é poderoso para perdoar o seu pecado e te fazer uma nova criatura. Nicodemos foi ter uma conversa com Jesus e falou assim, Jesus falou para ele: olha, Nicodemos, importa você nascer de novo. Como isso, Deus? Como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não é ali, Nicodemos, é da água e do Espírito. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer para uma nova vida. Você tem que nascer o seu Espírito do Senhor.
Você precisa entregar a sua vida e os seus caminhos ao Senhor Jesus, que destrói as obras do diabo. Então, se você precisa fazer isso hoje, faça hoje, porque amanhã não existe. Ah, está dizendo que eu vou morrer, irmão, não estou pondo pavor em ninguém. Mas é bom, né? Porque Jesus fala na parábola: louco, esta noite pedirão a tua alma. E aí? Para onde ela vai? Para o céu ou para o inferno? Ah, não acredito que exista. Então, por via das dúvidas, eu de você aceitava Jesus logo e se entregava a Ele. Verdade. Se você está aqui, irmãos, você sabe qual é o seu vale. Você sabe. Então você vai se levantar no meio desse vale e vai começar a profetizar no meio desse vale. Você vai começar a dar ordem a esses ossos. Você vai começar a clamar dos quatro ventos o Espírito de Deus para trazer ressurreição e vida a tudo aquilo que está morto. Profissionalmente não tem mais jeito. Passou o tempo, não tem estudo, não tem curso, não tem isso, não tem aquilo, mas tem o Espírito do Senhor. Ele é poderoso para abrir portas. Ele é poderoso. Você tem o Espírito de Deus. Ele muda histórias. O Espírito do Senhor está sobre você. Irmãos, talvez aqui não dê, você não consiga, mas lá na sua casa você vai andar no meio da sua casa e vai profetizar a palavra de Deus. Lá no seu vale você vai andar dentro dele e vai profetizar a palavra de Deus. Ah, mas eu nem conheço. O Salmo 23 é muito fácil. Pega a Bíblia. Ah, eu não sei de cor, não precisa. Pega a Bíblia, abre no Salmo 23 e começa a andar na sua casa. Abre no Salmo 91, abre no Salmo 18, abre no Salmo 1, abre no Vale dos Ossos Secos. Abre a Bíblia, começa a ler andando dentro do seu vale. São sementes de Deus. Abre a Bíblia, começa a ler, começa a profetizar, porque esse inimigo já caiu por terra. Amém? Nós vamos louvar o nome do Senhor. Eu sei que as horas estão avançadas, mas nós vamos louvar o nome do Senhor. E enquanto nós louvamos, nós vamos orar. Amém? Por cada vida, por cada pessoa que está aqui na casa do Senhor. Você pode ficar no seu lugar. Nós vamos orar. Você vai orar. E você vai se posicionar nesse vale. Deus abriu a sua sepultura e te chamou para fora. Amém? Porque Ele tem vida para você em nome de Jesus. Eu quero chamar o louvor. Se puder me louvar o nome do Senhor, a pastora vai orar.